Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu sou a Laura Ribeiro. E eu sou o Glauber Machado. E no nosso episódio de hoje, a gente vai analisar um filme. E o filme de hoje é... O Agente Secreto. Êêê! A nossa chance de mais um Oscar de filme internacional. Fico muito feliz. Sim, vem aí, análise. Análise. Amigo, quer dar uma passada no filme? Porque eu não sei fazer isso, né? Você viu que todas as vezes que... Ai, dá uma passada no filme. E aí são, 20 minutos. Eu não sei a hora de parar de falar. Amiga, eu não vou conseguir, você sabe que eu vi uma vez só, eu não vou conseguir fazer um passadão no Um filme. passadão. Então, vou fazer um passadão longo, hein? O meu típico passadão longo, com todos os detalhes que eu me lembro, tudo que chamou minha atenção. Não, vai, eu posso te censurar? Se você perceber Pode que me você censurar, tá se pode... perdendo Tá um me pouco. censurando, tá me censurando. Ó, o Agente Secreto Uhum. é... Um passadão em ordem dos acontecimentos do filme ou na ordem lógica da história? Dos acontecimentos do filme. Dos acontecimentos do filme, né? Começa com um homem viajando, aparentemente viajando pelo Nordeste, né? De Fusca amarelo. Uhum. Tem a cena inicial, pra mim... Não, olha como é que eu já ia Ó, distrair. já tá Tem a entrando numa cena inicial, tangente. que é muito boa. Enfim. E aí... Ele vai pra Recife, né? E aí ele vai morar num prédio que tem uma senhora, que é como se fosse uma dona, assim, como se fosse uma pensão ali. Ele mora nesse complexo de apartamentos com várias outras pessoas. E desde o início dá pra perceber que ele tá fazendo alguma coisa que é muito secreta. As pessoas falam meio em código com ele. Essa senhora fala, inclusive, tipo, é bom ter gente ajudando a gente. Queria que você soubesse que eu tô sabendo de tudo, tô do seu lado. Ela passa uns documentos, assim, meio no surdina pra ele. E ele começa a trabalhar no arquivo, que é o lugar que ele pede pra ser alocado, porque ele quer encontrar os documentos da mãe dele. E aí o filme tem as histórias paralelas dele, porque antes disso tem a cena do delegado da cidade com os filhos que vão na universidade, onde encontraram a perna na barriga do tubarão, e eles estão muito preocupados. E reassistindo eu percebi que desde o início já fica claro que foram eles que botaram aquilo ali, porque ele fica assim, puta que pariu, tem imprensa, e não tem não, né? Ninguém tá vendo, ninguém tirou foto não, né? E aí tem essa subtrama. E também tem uma outra subtrama com o delegado, que é quando o nosso protagonista, que agora ele já tem um nome, né, que é Marcelo, quando ele vai trabalhar no arquivo, no primeiro dia dele está acontecendo uma delegacia no arquivo, né, de registros, que o delegado precisa que uma mulher deponha, e ela é muito rica, e ela vai ser perseguida, ela tem medo de ser encontrada, né? E aí, como ela tem muito dinheiro, eles fazem com que ela consiga... Ela tem o privilégio de poder depor em outro lugar, pra que ninguém saiba que ela tá depondo. Tá vendo? Nem comentei o que ela fez. E aí, quando o Marcelo tá trabalhando no arquivo, ele tem esse encontro com o delegado parece gostar muito dele. Nesse momento do filme também é quando a gente vê o Marcelo ligando pra Brasília e a gente entende que ele tem coisas, tem alguém que ajuda ele em Brasília, que fala, seu passaporte tá bloqueado, você não pode sair do país, cuidado na hora que você for me ligar, tá tudo grampeado aqui no escritório. Que tem a cena maravilhosa do, não me liga por esse número não, viu? Porque pode estar tudo grampeado. Me passa um número aí que eu te ligo. Não, mas peraí, não posso falar não, tchau. Passar o número como, porra? Que é uma das minhas cenas favoritas. Enfim. Aí ele tem esse encontro com o delegado leva ele pra visitar um alemão que mora na cidade, um alfaiate, enfim. E aí a gente tem, talvez, um ponto que eu acho que é um dos mais importantes do filme, que é quando ele... Acho que isso até acontece antes do arquivo, na verdade. Mas é, de qualquer forma, um ponto muito importante. Que é quando ele vai na casa de um homem que já apareceu como projecionista do cinema. Ele já aparece antes como projecionista. E a gente descobre que é o sogro dele. E a gente vê ele encontrando com o filho. E é um núcleo importante que é introduzido, né? Que é o Ele sogro volta pra e a Recife sogra. pra, de certa forma, buscar o Pra filho, buscar né? o filho. E aí é um núcleo importante quando ele encontra o sogro e a sogra que estão com o menino. Enfim. E aí, a partir de ter estabelecido já esse negócio do sogro, que começa a ter as cenas mais importantes, que é quando ele vai no cinema visitar o sogro dele, e lá ele recebe a visita de duas pessoas que estão, aparentemente, financiando essa situação e estão gerenciando essa situação dos
refugiados, que são como eles mesmos se chamam, refugiados dentro do próprio país. Sim. E aí que a gente descobre a história dele, que ele tá fugindo, que o nome dele é Armando, que... Não precisa entrar muito fundo na história dele ainda. Foda-se, né? Ele descobre a história dele e é isso aí. E... Vamos partir do pressuposto que quem tá ouvindo aqui, a gente já assistiu ao filme e que a gente vai discutir. Isso, tudo bem. Então, a gente descobre que ele tá sendo perseguido, né, por um empresário. E que ele tá jurado de morte, que também é um outro núcleo da história. Sim. Que é uma coisa que é típica dos filmes do Kleber, que eu gosto muito. Tem uma outra subtrama. Sim, que são os dois assassinos de aluguel que estão procurando ele. E... sem entrar muito nisso, uma boa parte do filme é ele contando a história dele, flashbacks, tudo em paralelo com duas meninas contemporaneamente escutando e organizando esses arquivos. Exatamente. Numa universidade. E ele descobre, né, que ele tá sendo perseguido, que ele tá jurado de morte. E aí ele vai trabalhar um dia, acho que é essa a ordem dos acontecimentos. Ele vai trabalhar um dia, vai mostrando muito como os assassinos estão muito perto de pegar ele. E eles descobrem ele, chamam ele pelo nome dele de verdade. E ele consegue, e tem uma sequência também muito Kleber, que é uma sequência super Bacurau, assim. Verdade. Quando os assassinos, ele consegue armar meio que sem querer, eu acho. Até acho que ele não esperava que fosse acontecer aquilo. Que todos os assassinos pegam uns aos outros e ele consegue fugir. E aí o filme passa e ele não volta mais para os anos 70. Ele fica, depois disso, só mostrando as meninas nos tempos atuais. E a gente vê só uma menina olhando no jornal e vê uma foto dele morto, com a mesma roupa que ele estava usando. Então, Nós pensamos que ele morreu naquele mesmo dia. Sim. E aí mostra a menina, ela decide ir atrás do filho dele. Ela decide, na verdade, ela decide ir atrás mais fundo da história. Ela fica bem, né, mexida com isso. Ela vai atrás do filho dele, que é médico. E ela tem uma conversa com ele sobre a história. Ela conta que copiou os arquivos, mas que eles estão sendo pedidos de volta, porque foi considerado que o que tem neles é muito delicado. E aí, só que ela copiou todos para um pendrive e ela entrega pro filho dele. Ela fala que é a sua história. Então ela entrega pra ele nessa premissa. Que ele tem uma relação também muito, muito estranha com a situação, porque o filme ele tem esse ponto da memória nesse sentido, de que o filho dele mesmo não sabe quem ele é, não lembra disso. Só uma criança, bem jovem. E é tudo... A mesma menina, o acesso às coisas que ela tem é tudo muito fragmentado. Dá a entender de que o que ela sabe não é exatamente tudo que mostra no filme. Tem muitas coisas que ela não sabe. E menos ainda o filho dele sabe. E o filme termina assim. Né? Muito lindo. Pronto, então... viu? Não falei além do ponto. Acho que você trouxe um elemento importante, que são esses eventos acontecendo de forma meio concatenada. Então, as linhas temporais. É engraçado que isso demora a acontecer. Porque a gente acha demora a acontecer. Exatamente. A gente acha que tá vendo a história do Marcelo na Recife dos anos 70, acho que é em 1977. E eu acho que só com 1 hora e tanto de filme que tem esse corte brusco pras meninas no presente. Sim. E você, caramba, o que tá acontecendo? Sim. E a gente entende que o que a gente tá acompanhando é parte dos arquivos que elas estão escavando ali naquela... Elas estão transcrevendo, na verdade. Elas estão ouvindo áudios nas fitas, que são os áudios que são entrevistas com pessoas que conheciam ele, aquela entrevista que ele dá no cinema. Sim. Elas estão ouvindo as fitas e estão transformando em documentos digitalizados. Estão transcrevendo todos os áudios. Que era o material da Elsa, né? Que era o codinome da personagem da Sarah Gibber. E aí, é essa relação que existe. Eu acho que tem muitas coisas a serem comentadas sobre o filme. Muitas. Você sabe por onde você quer começar? Eu vou dizer quais são os pontos, assim, que eu acho mais interessantes. Sim. Eu queria comentar sobre a relação da questão da perna, a perna cabeluda. Sim. E todas as outras coisas que eu acho que dá pra encaixar, todos os elementos culturais muito marcantes, muito interessantes que tem no filme. Sim. É um ponto que eu gosto. Eu queria comentar sobre a ditadura, da perspectiva que esse filme tem com relação à ditadura, que é muito diferente, eu acho, de outros filmes sobre a ditadura. Sim. E eu queria comentar, eu acho que a gente pode deixar isso pro final, um paralelo com o nosso outro filme do ano anterior, que foi ao Oscar. E eles são filmes bem diferentes e bem parecidos também, eu acho, em alguns pontos.
Entendo o que você tá querendo dizer. Entende? Acho que você pode começar falando sobre a relação do filme com o período da ditadura. Com relação ao filme período. Então, eu gosto muito desse filme. Eu acho que isso foi uma coisa que eu valorizei muito no filme. É o como que eu acho que poucos filmes sobre a ditadura representam uma relação da ditadura empresarial militar e não só Uhum. uma questão militarizada. Eu acho fantástico que o vilão do filme é um empresário corrupto que quer roubar as ideias dele, uma coisa que poderia acontecer em 2025, poderia ser uma história atual, Sim. mas que ela toma caminhos muito mais fortes e muito mais potentes exatamente por causa do regime. Ele tem Exatamente. mais poder pra fazer as coisas, mas não é como se aquilo não aconteceria fora, mas é como mostrando como no regime os empresários detinham ainda mais poder durante a ditadura. Eles conseguiam fazer coisas assim pior ainda do que eles seriam capazes de fazer hoje. Exatamente. O quanto o regime ele era uma forma de imunizar quem estava no poder e usar, né, do aparato do Estado pro próprio benefício. Sim, muito além de, tipo assim, claro que não é como se eu estivesse criticando filmes da ditadura que tem como vilões militares, mas eu acho que esse filme, ele entra talvez numa discussão política que vai muito além, muito mais complexa. Por isso É. até que quando eu saí do cinema eu senti que é um filme que talvez ele... Eu não consegui entender como que ele foi tão bem recebido lá fora, porque pra mim é uma história que não faz sentido nos Estados Unidos. É uma sutileza da política brasileira que eu não acho... O filme é excelente, Sim. mas eu fiquei pensando, o que será que os estadunidenses entenderam desse filme? Eu entendo que eu acho que tem realmente uma especificidade na nossa forma de organização política, mas eu acho que é, assim, pura e simplesmente, trocando em miúdos, um filme sobre corrupção. É um filme sobre corrupção, claro. Então eu acho que isso é muito perceptível na forma, e acho que é isso, desse aparelhamento do Estado, isso é bem visível na estrutura política, principalmente estadunidense, agora, né? Principalmente agora. Sim. Isso foi uma coisa que eu pensei quando eu estava assistindo uma batalha após a outra. Foi tipo assim, nossa, eles estão passando pelo que eles colocaram nos outros países nos anos 70. Aham, Então, aham. assim, eles estão num momento político que reflete, eu acho, um pouco. Eu achei comparável com Agente Secreto, algumas coisas numa batalha Sim. após a outra. Eu senti, tipo assim, nossa, eles vivendo em 2025 uma realidade que a gente passou nos anos 70. Eu acho que o que tem de particularmente brasileiro é até a forma como o Kleber escolhe frasear isso, ele chama de pirraça. Sim. Que é justamente isso, é o quanto é movido pelos sentimentos mais baixos, pelas coisas mais rasteiras, os sentimentos mais rasteiros que o ser humano pode ter e que alguém que tem poder pode ter para se apropriar desse poder e usar ele para os próprios ganhos ou por, assim, o personagem, né, do empresário, me ajuda a lembrar o Henrique nome dele. Guirotti. Henrique Guirotti. O quanto ele tá tão. Ele se considera tão em outro patamar que todo mundo está abaixo dele, porque ele tem as costas quentes, ele tá imunizado, sabe? Sim. Então é isso. Qualquer pessoa que pise no calo dele já é o suficiente para gerar toda a repercussão do filme. Dos personagens serem perseguidos, de Jurados de morte. jurados de morte sugeridamente mortos, como o caso da esposa. Eu ia comentar sobre isso agora, sobre essa sugestão que fica, Uhum. que quando ele fala com o filho, ele fala que ela morreu de doença. E logo depois tem, quando ele encontra com o pessoal que tá financiando toda a situação dele e com o sogro dele, eles têm um diálogo que fica muito claro que, na verdade, ela deu uma sumida, assim, entendeu? Ela desapareceu de um jeito que as pessoas morriam na ditadura. Exatamente. O desaparecer da ditadura a gente sabe muito bem o que é. Que fica nessa situação, que o pai dela fala isso. Ele fala, ela era tão sadia, não dá pra acreditar. Porque, enfim. E aí tem algumas cenas, isso que você falou me lembrou de uma cena que é uma das minhas favoritas. Talvez a minha cena favorita, que eu acho assim... Ela engloba tantas coisas que eu acho fantástico, que é exatamente quando ele descobre que ele tá jurado de morte, ele volta lá pra casa, pra pensão onde ele mora, e tá todo mundo reunido na casa da mulher. E tá todo mundo bebendo e rindo e tocando música. E aí a moça pergunta, seu nome é Marcelo, não é? E aí ele pesa o clima e fala, não, na verdade meu nome é Armando. E aí a música para, fica o maior silêncio. Aquela cena, como um todo, ela é maravilhosa. É o primeiro momento que eles discutem, é o primeiro e único momento. Que as pessoas da casa conversam sobre a situação que elas estão de verdade. São
tantas situações. É um filme que eu não acho isso ruim. Eu vi isso como crítica em alguns momentos na internet. As pessoas falam, tipo assim, é um filme que ele fica atirando pra todos os lados, mas não aprofunda em nenhum. Eu não acho. Eu também não acho, não. Mas é porque nessa cena, por exemplo, tem a conversa com 2 outras pessoas que estão morando lá, que é aquele casal que eles são angolanos. Sim. E eles estão refugiados e tal. Uhum. Mas eu não acho que isso é atirar pra todos os lados do filme. Eu É. acho que eu acho que o Kleber vai... Claro que ele não aprofunda nessa questão, mas eu não acho que isso é ruim. Eu acho que ele passa pelas que eu coisas acho que sutilmente. Essas situações, todas elas estão envoltas em política, até a tampa, né? E eu acho que todas elas partem de um princípio muito parecido. Eu também acho. Então, faz sentido incorporar as coisas como juntas. E tá todo mundo ali, né? Os refugiados. E é muito interessante o quanto se cria um senso de comunidade ali. E eu acho que o Marcelo / Armando sente isso, tanto que ele, não tem por que ficar fingindo aqui pra vocês, sabe? Eu sei, conheço vocês, eu já conheci o suficiente de vocês pra saber que eu não tenho nada que temer aqui, sabe? Sim, Então, eu acho isso muito legal. ele se dispõe de uma maneira que é própria da gente, eu acho. Sim. Que é isso, ele tá numa situação também que eu sinto que o personagem tá meio que desesperado por conexão. Certamente, porque ele tá sozinho sendo chamado de um nome que não é o dele, vivendo uma vida que não é a dele. E eu gosto dessa cena, a participação fantástica, né, da Tânia Maria como... Sim. Esqueci o nome do personagem. Dona Sebastiana. Dona Sebastiana, ó, viu? Essa cena eu gosto muito do jeito como ela conduz a cena. Eu acho que ela... O filme todo ela é uma participação muito importante, mas acho que nessa cena ela é muito, assim, crucial, porque tem essa coisa, ele pesa o clima, todo mundo fica assim, ei, que é isso? E ela guia eles pra um momento, assim, ela mostra as coisas dela e ela faz o brinde dela. Sim. E eu acho fantástico, ela termina falando sobre a Débora, que é a criança que tá lá. E aí a câmera vai voltando, assim, pra menina e ela fala, porque ela vai crescer no Brasil com muito menos pirraça que o nosso. E eu acho essa cena, assim, é uma das minhas favoritas. Eu acho essa cena maravilhosa. E eu acho que fala muito também da gente, no sentido de que a gente tem um certo problema com o protocolo. E aí tem essa situação protocolar de que a gente precisa manter as nossas identidades falsas aqui, como forma de se preservar. Mas tanto a mulher, né, do casal angolano, ela também tá querendo quebrar o protocolo. O marido fala, não fala sobre isso, sabe? E ela, não, assim, a gente vai... a gente vai pra Suécia. Exatamente. Então é isso, são pessoas que foram apartadas dos seus lares, dos seus contextos de vida, das suas famílias, e que estão desesperadas por conexão, por esse senso de comunidade. Eu acho que é aí que tá a força do filme e todo esse núcleo, né? Acho que a personagem da Dona Sebastiana realmente é um estouro, porque é isso, de uma mulher que enfrentou muitas intempéries e que... E viu uma luta política, enfrentou e viveu uma luta política. Porque é nessa cena mesmo que ela fala que ela morou na Itália durante a Segunda Guerra. Exatamente. Que ela participa. Ela fala, eu fui anarquista e comunista. Ou o contrário, eu não lembro. Sim, é muito bom. E... assim, isso já foi comentado a exaustão, mas é um elemento de composição muito legal de personagem, o negócio do gato, né? Eu amo o negócio do gato. Que Nossa. é isso, a personagem tá construída ali. Sim. Quando que a personagem é abrigada por aquela mulher, sem questionar sobre a aparência do gato. Por que você tem alergia a gato? Então, é muito interessante, a personagem já tá construída ali, sabe? O quanto, pra ela, o papel que ela cumpre... O papel de vida é encontrar também um senso de comunidade em abrigar as pessoas que estão enfrentando essa situação. Eu acho maravilhoso, É maravilhoso. E outra cena que eu amo muito, que você sabe, quando a gente viu no cinema, foi quando eu comecei a chorar. E chorei até o final do filme, que eu acho que também evoca esse senso. E também evoca uma sensação de que na verdade, ela é um pouquinho antes dessa. Que é a cena que acompanha exatamente ele saindo do cinema depois de descobrir que ele tá jurado de morte. E ele entra num carnaval. Isso E essa cena é tão linda, é tão linda. É muito linda. É muito linda. Ela não só traz um pouco desse senso de comunidade, como ela traz um senso de pertencimento e de brasilidade. E eu acho da essência desse filme, de vários filmes, e talvez a essência do que eu acho que o Brasil traz nesses filmes quando vai pro exterior. Essa essência dele descobrir que ele vai morrer e aí ele vai pro carnaval. E eu acho que... eu acho muito potente o carnaval como contraposto do sofrimento dele.
E eu gosto também nessa cena, eu percebi isso da segunda vez. Tem o personagem do Udo Kier, que O é personagem do Udo Kier, aham. o alfaiate, e ele também tá no carnaval, e ele também tá fudido, mas ele tá muito feliz. Aham. É, sim. Até comentei com você que provavelmente pode ter sido a última cena que o Udo Kier gravou em vida, Sim. sabe? Gravou em vida, obviamente, né? Post-mortem, não foi? Mas, assim, é muito bonito. O personagem de olhos fechados, assim, curtindo aquele momento, recebendo aquilo, sabe? Uma baita cena mesmo. Eu acho lindo. Eu acho, nossa. E assim, são as partes que eu acho mais incríveis no filme. Claro que eu também, assim, tenho muito carinho pela cena do jantar, né? Ele com o Henrique Hirote, o filho e a mulher dele. Muito carinho pela cena do jantar. Eu acho que a personagem da Fátima, a esposa dele, ela tem uma potência tão grande no filme. Ela aparece só por essa cena. Aham, E ela assombra a narrativa de uma maneira que, assim, ela é muito forte, assim. Ela É muito forte. é muito memorável. Uhum. Eu acho essa cena também marca muito aquilo. E é a cena, né, que é revelado lá pro final do filme qual que é a verdadeira motivação do Henrique Hirote estar atrás dele, Sim, que são as baterias de lítio. exatamente. Uhum. É uma cena que cumpre uma função primordial, assim, no roteiro, mas eu acho que também... E aí essa lógica de encadeamento narrativo não linear é interessante porque ela acaba sendo um momento catártico também. A gente já viu o suficiente desse Girotti, já viu desse núcleo de personagens e sabe que ele é um traste. Sim. E aí esse momento é muito catártico, Muito mesmo que a gente catártico. saiba as consequências do que aconteceu. Sim, mas é catártico, realmente. Mas uma coisa que eu lembrei agora quando tá falando, porque eu fui relembrando a cena, e aí que veio assim na minha cabeça quando eu tava lembrando a cena, que é o seguinte, tem uma coisa que é óbvio, assim, é batido, mas eu não podia deixar de falar isso, que eu sinto muito prazer em ver filmes brasileiros que têm diálogos que não, e todos desses filmes são assim, que não podem ser traduzidos. Eu odeio ver um filme brasileiro que tem um diálogo que eu sei que é muito fácil de traduzir para inglês e o filme não vai perder o sentido. Eu gosto de ver um filme tipo O Auto da Compadecida e tipo Agente Secreto, que você sabe que em inglês não tem no mesmo tempero, não é a mesma coisa. Mas eu acho que isso é parte do que faz tão potente, sabe? Sim. Encontrar o universal no específico. Sim, eu também acho, mas eu gosto de sentir também que os brasileiros, eles são brasileiros, e não uma cópia meio lavada, Sim. uma fórmula hollywoodiana. Eu vou Ele te falar tão que eu brasileiro. acho que o Ainda Estou Aqui é um pouco mais assim. O Ainda Estou Aqui é um pouco mais assim, é um pouco mais lavado, é um pouco mais... Então vou falar de Ainda Estou Aqui, foda-se, eu ia deixar esse final, mas vou falar. Eu gosto muito de Ainda Estou Aqui, pessoalmente. Eu acho que eu gosto mais de Ainda Estou Aqui. Sério? Mas eu acho que o Agente Secreto é um filme melhor. Não, definitivamente Agente Secreto É um filme muito melhor. Mas é porque quando eu assisti Ainda Estou Aqui, ele me tocou em lugares para além da racionalidade, assim. Foi uma coisa que... É um filme que eu ainda acho que ele tem coisas nele que são muito potentes também. Ó. Sim. Principalmente a Fernanda Montenegro, com a única cena dela silenciosa. Eu acho que, assim, é um estouro essa cena. Mas eu acho que, apesar de ser um filme que me toca mais, tanto que eu coloquei ele nos meus top 4 do Letterboxd, é um filme que eu vi 6 vezes no cinema, mas O Agente Secreto é um filme melhor. E eu acho que ele é um filme melhor porque eu acho que ele é um filme mais brasileiro. E eu acho que por várias questões. Eu acho que acho que é também por ser mais complexo. Ele é mais complexo, É isso. Ainda Estou Aqui, ele é eficaz por apresentar a situação e mergulhar muito fundo no drama dessa personagem. Sim. São propostas diferentes. São propostas diferentes, com certeza. Mas eu acho que essa complexidade tá muito a favor do Agente Secreto. Tá muito a favor. É um filme melhor. Uhum. Mas assim, o Ainda Estou Aqui, ele tem as coisas dele que ele é uma história real, ele é uma história biográfica, ele é baseado num livro de memórias, né, do Marcelo. Então, assim, ele tem um outro tipo de proposta, um outro tipo de sentimento atrelado a ele. Totalmente. Um sentimento mais por esse lado. Mas, assim, exatamente por isso também que eu acho que O Agente Secreto é um filme que eu fico mais feliz de estar representando o meu país internacionalmente. Porque Ainda Estou Aqui é um bom filme. Mas é um bom filme, não um bom filme brasileiro. Uhum. Eu tenho esse sentimento, entendeu? Ele é uma história, assim... Não é uma história real, mas é uma história de um deputado, entendeu? É uma história de uma... Sabe? É uma coisa que... De pessoas que figuram na elite da sociedade, que mesmo que tenham enfrentado desafios muito grandes.
É um né? bom filme. Ele Tinha tem os seus coisas, privilégios. Ele tem coisas que diferem ele de outros filmes, assim. Ele tem pontos interessantes. Mas ele também é uma narrativa comum de filme sobre ditadura. Sim. É uma narrativa mais comum. Eu acho Agente Secreto um filme tão diferente. Ele é diferente. Ele é mais original, ele é mais ousado, ele é... E eu vou te falar também que eu acho que os pontos fracos de Ainda Estou Aqui jogam ele muito pra baixo. O que você Tipo, acha que são os pontos fracos, por exemplo? Por exemplo, o guarda bom quando a Eunice Eunice Paiva é Paiva. capturada. É. Pelo... Eu também acho, mas ao mesmo tempo eu li o livro do Marcelo. Uhum. E por isso que é um filme complexo. Eu li o livro do Marcelo e isso tá no livro. Sim. É uma coisa que ele disse que a mãe dele Sim. falou que aconteceu com ela. É um recurso narrativo pobre. É um recurso xoxo. narrativo. Então. É horrível. Mas quando você tá escrevendo... Mas é a vida real da mulher também, ao mesmo tempo fica nesse Sim. dilema meio... Sabe? Eu não li a biografia, então eu tô em outro lugar. Pra Sim, mim, eu sim. vejo o filme enquanto uma ficcionalização de um evento real. Sim. Não, com certeza. É claro que eles podiam não ter colocado, mas eu acho que existe esse impasse de que é a vida real dela e aí colocaram, mas é um recurso pobre. Eu acho Central do Brasil melhor. Uhum. E uma outra coisa que me incomoda no Ainda Estou Aqui, só pra colocar, tipo, o quanto a personagem da empregada da família é descartada. Ela é descartada. Esse é o ponto mais fraco de Ainda Estou Aqui. Ela é completamente descartada. Ela basicamente criava as crianças, ajudava a criar as crianças e basicamente a resolução do arco dela na história é a Eunice tirando dinheiro dos fundos da família pra pagar o que devia à empregada e despejá-la. É isso. Acabou. E aí ela nunca mais aparece. É. Eu também acho. É uma coisa que... Eu também acho que é um filme que peca. Eu não sei muito sobre o Kleber, não, então eu posso estar falando muita merda, mas eu tenho essa impressão de que isso é por causa da direção do filme. Eu acho que são recortes. Eu não sei muito sobre o Kleber, mas eu sei sobre o Walter. Uhum. E eu sei que eu acho que ele não seria capaz de fazer um filme diferente disso. Ele é um bom diretor. Ele é um bom diretor. Você tá Ele falando do Kleber Mendonça, eu não sei muito sobre a vida dele, mas o Walter Salles eu sei. Sim. E o Walter Salles não seria capaz de fazer um filme diferente do Ainda Estou Aqui. Sim. Por causa do recorte, entendeu? Uhum. Dele. Eu não sei, mas eu imagino pelos filmes do Kleber que talvez ele não seja tão elite quanto o Walter. Definitivamente não. Pois é, eu não sei. Pode ser até que ele seja rico. No Retratos Fantasmas, ele dá uma contextualizada sobre a história de vida dele. Eu não assisti Retratos Fantasmas. Ele, acho que a mãe do Kleber Mendonça Filho, ele tem todo o primeiro arco do documentário, ele falando sobre a casa onde ele cresceu, a casa que a mãe construiu. Era ele, acho que era mais um irmão, não tenho certeza agora. Não tinha ele não menciona pai em nenhum momento. Eu acho que não menciona, mas enfim, o pai não é uma figura importante. Uhum. E a mãe era uma pesquisadora. Ela era professora de universidade. Pesquisadora. Então... Não, tô falando que ele era pobre também. Não era pobre. Mas é porque o Walter, né? Sim, é outra coisa, um outro contexto completamente diferente. Mas é muito interessante ver, só complementando esse excerto aqui do Retratos Fantasmas, o quanto essa relação dele com o cinema é muito estimulada pela mãe, essa relação com cultura, na verdade, né? E com os cinemas de rua de Recife, que é isso, ele vai fazendo uma cartografia no filme dos cinemas de rua de Recife, Sim. O registro que ele tinha feito na época da faculdade dele, nos anos 90. E aí tem todo um segmento do filme sobre o Alexandre, que é o projecionista que ele tá muito tentando espelhar no Agente Secreto com a figura do pai, do sogro do Marcelo. Que também chama Alexandre. Exatamente. É o mesmo personagem, só que no caso, o personagem documental, né? A pessoa real que ele tá ali documentando e que a gente vê no Retratos Fantasmas, e um ator interpretando alguém que é exatamente o Alexandre. É lindo de ver, sabe? Lindo. Não, eu sabia Dá pra ver o disso. quanto essa relação com essa pessoa modificou e transformou a relação do Kleber com o cinema. Pois então. E aí, é isso que eu ia dizer. Eu acho que essa questão do empregado não estou aqui é exatamente isso. É um bom filme. É um ótimo filme. Mas é um filme que a gente veria sendo dirigido por um diretor hollywoodiano de qualquer, assim, desses de alto nicho, entendeu? É um filme que poderia ser um filme do Scorsese.
Entendeu? Sim. É isso. É um filme, poderia ser um filme de Scorsese. Agora, eu acho que é isso, é a visão do Walter. Os filmes dele são bons. Eu não acho que ele é um cara totalmente, assim, filho da puta, mas ele é americanizado. A percepção de mundo dele é americanizada. A percepção de mundo dele é elite. Então eu acho que o filme é aquilo ali. Entendeu? Ele é aquilo ali. É um filme que tem muitos pontos fortes, mas que eu acho que os pontos fracos dele se tornaram muito grandes pra mim com a existência do Agente Secreto. Eu acho que eu continuo gostando muito de Ainda Estou Aqui, mas o Agente Secreto é tão melhor que eu acho que ele fez o Ainda Estou Aqui, deu uma envelhecida meio leite, assim, pra Sim. mim. Assim, você vê que a relação é completamente, diametralmente diferente, que tem um dos irmãos do Walter Salles, também é produtor e cineasta, que é o João Moreira Salles. Aham. Ele tem um documentário chamado Santiago, que é sobre a relação dele com o mordomo da família. Eu conheço esse filme, mas eu nunca assisti. É um filme muito interessante, assim, só que você vê o espaço entre eles, sabe? É uma visão externa, não é uma relação. E eu acho que é isso que ele tá tentando explorar nesse filme mesmo, sabe? O quanto essa relação também é permeada pelo conflito de classe. Eu também acho. E aí eu acho que tem esse distanciamento mesmo natural. Eu também acho. Por isso que eu não acho que Ainda Estou Aqui é um filme ruim. É um filme bom. Se o Brasil fosse mais potente cinematograficamente, eu acho que ele não seria um filme tão chamativo assim. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Se a gente produzisse filmes com o mesmo investimento, com a mesma quantidade de filmes que são lançados, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que Ainda Estou Aqui seria um filme comum. Mas como a gente tem poucos recursos para o audiovisual e poucos filmes vão muito pra frente, eu acho que ele se destacou por isso. Sim, e o Oscar é muito campanha também. Ele é um bom filme, É um bom filme. mas ele... Mas ele teve uma campanha, um filme que recebeu o aporte de um grande filme, então ele foi distribuído, ele teve uma distribuidora internacional grande, eu não lembro agora qual foi. Eu acho que foi a Sony. É a Sony? É verdade, é a Sony, isso mesmo. Tava com a Neon na cabeça, mas a Neon Neon foi foi do distribuidora Agente Secreto. do Agente Secreto, exato. Então, o filme rodou num circuito legal e ele estava apto a concorrer porque ele ficou na mente das pessoas. Eu é um acho filme que fala sobre os nossos tempos também. Também. Não, ele é um bom filme, ele é um filme marcante. Pensando nele aqui agora, ele é... Eu acho que eu achei qual que é a palavra. Ele é mais fácil. Ele é fácil. Ele é fácil. Isso não quer dizer que ele não seja bom, mas ele se propõe a ser isso mesmo. Um filme simples, um filme fácil. E talvez seja uma maneira interessante, talvez a maneira eticamente correta de se lidar com uma biografia, um livro de memória de uma pessoa que ainda está viva, né? Sim. Tipo assim, entende o que eu quero dizer? Uhum. É um filme simples, que mergulha no drama da família do cara, porque, entendeu? Ele escreveu o livro e ele tava lá e ele acompanhou e serve como uma coisa pra ele. É um filme que eu acho que ele foi feito muito pro Marcelo Rubens Paiva, entendeu? Uhum. A lógica. Ele é uma pessoa que tá viva e aquilo ali é a história da família dele, é uma história bonita e é bem feita. E eu não consigo achar isso uma qualidade, desculpa. Não é uma qualidade, é um fato. É um fato, Entendeu? Eu não tô falando que é uma qualidade, tô falando que é a proposta do filme. Ele é um bom filme Sim. e ele faz bem o que ele se propõe. Uhum. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que o Agente Secreto ele vai perdurar mais. Eu acho que ele vai perdurar mais. Acho que é um filme que a gente vai reter e ainda vai falar sobre ele durante muito tempo ainda. É porque tem muito a falar sobre ele. Não tem muito a falar sobre ele. Só que porque é isso que eu te falei. A proposta dele também não é ser um filme que se fale muito. Mas eu acho que é um filme que é mais relevante culturalmente mesmo. Eu não falo nem só dos elementos da narrativa, mas acho que é um filme que vai ficar no imaginário das pessoas. Também acho. Sabe? Como alguns filmes brasileiros conseguem ficar. Pra bem ou pra mal. Então, Sim. O Auto da Compadecida, Tropa de Elite, enfim. Tem filmes que são bons que não ficam no imaginário das pessoas. Sim. E é isso aí. Porque eles também não É um são... bom filme pro ano. E É um bom filme pro ano, mas não é um filme marcante. Exatamente. Mas eu gostei muito do Ainda Estou Aqui na época. Porque... Eu não sei nem dizer se é uma qualidade, na verdade. Talvez eu esteja dizendo algo que vai piorar o negócio do filme. Mas é porque ele faz um pouquinho de sequestro emocional. Faz. Ele é um filme que eu vi e eu fiquei muito, muito triste. Eu fiquei muito mexida, mas, entendeu? Eu achei
o Rubens parecido com o meu pai. E eu acho que isso, eu não sei nem se isso é bom, mas é isso que me fez gostar do filme. Ele faz esse sequestro emocional, entendeu? Ele faz você gostar, não necessariamente porque a história é boa, mas porque ele quer que você veja que aquele cara, ele é o seu pai, e aí você vai gostar porque você vai ficar emocionado como se fosse a sua história. Isso não é bom, necessariamente. Isso é um sequestro emocional, é um apelo, assim, olha só, olha aqui, fique muito triste. E eu acho que às vezes o filme ele não é tão bom assim, mas ele é muito triste. É. E as pessoas confundem num drama aprofundado com qualidade. Mas Sim. eu ainda acho que é um bom filme. Só não acho que ele é tão bom assim. Acho que parte do que faz as pessoas acharem ele bom é esse sequestro emocional. É que as pessoas se emocionam, é que elas pensam nessas coisas. E que é isso, vira um filme com uma proposta de fazer isso. De você olhar e quase que não pensar. Apenas ficar triste. Entendeu? É, eu não fui tocado pelo filme, eu tava torcendo muito pra gente ganhar aquele Oscar, obviamente. Obviamente. Mas eu acho que é isso, é um sentimento mais extra-filme do que pelo filme em si. Sim, mas agora, eu realmente acho que ele era o melhor filme dos indicados a filme internacional no passado. Eu realmente acho que ele era. Você assistiu todos? Eu não sei se eu assisti todos. Eles foram Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, Flow, Sim. A Garota da Agulha e Ah, sim. A Semente do Figo Sagrado. Eu só não assisti A Semente do Fico Sagrado. Eu vou dizer que eu gosto mais de Flow. Eu gostei de Flow, mas eu não gostei tanto assim de Flow. Eu sei que você gosta muito de Flow, mas eu não gostei tanto assim. É um bom filme, mas eu não achei ele tão bom assim. É um filme que Uhum. É um filme que me reteve tão bem o interesse por. Talvez o problema seja comigo, né? Mas assim, é Não, difícil não- filmes que as pessoas não falam, Não, mas só... Entendi, entendeu? Mas é normal, acho que você não tá sozinho em pessoas que têm É. problemas com filmes que silenciosos, né? Mas o que eu ia dizer sobre esse que você não viu é uma pena, porque eu ia te dizer que, pra mim, Ainda Estou Aqui é o melhor deles, seguido muito proximamente por A Semente do Fruto Sagrado, que, pra mim, eu acho que o que me fez sentir que Ainda Estou Aqui era melhor é porque o filme é brasileiro. Porque A Semente do Fruto Sagrado é um filme muito bom. Mas é uma coisa que é muito distante de mim também. Sim. Então, acho que uma parte também da arte é essa parte que eu acabei de criticar no Ainda Estou Aqui, que é a parte que você sente. Sim. E é um filme que, apesar de ser bom, às vezes ele parece que é só muitas informações, porque a gente é muito distante da realidade dele. Então, aí que tá, é que talvez tenha funcionado melhor com o público estrangeiro, ainda estou aqui, justamente por esse distanciamento. Sim, E aí a gente tá nessa proximidade, olhando agora em retrospecto, pode ter essa sensação desse sequestro emocional. sim. Que é isso, a gente tá introduzido no contexto, a gente sabe que foi a ditadura, sabe o peso que isso teve para muitas famílias e que a família Rubens Paiva era só uma das muitas Mas vítimas agora eu da vou te ditadura. dizer, o livro é melhor que o filme. Uhum. Todo livro é melhor que o filme, geralmente. Mas esse, por ser uma biografia, como que poderia ser? Mas o livro ele é mais interessante que o filme. E é por isso que eu acho que o filme. Os pontos ruins do filme são culpa do Walter Salles. Porque. Não que o Marcelo Rubens Paiva seja a pessoa com maior consciência de classe do mundo também. Mas o livro, ele, durante muitas partes, pelo que eu me lembre, ele tem muito reconhecimento da posição deles socialmente. E o livro, ele foi lançado em 2014. E ele fala muito da história. Ele é um livro de memórias, mas ele sempre tenta puxar para coisas que aconteceram em 2013 ou 2014 com famílias que não eram famílias ricas e que ele sente que foram parecidos com o que aconteceu com o pai dele. Sim. Ele conta, eu esqueci o nome do homem, infelizmente vai ter que ficar assim, mas ele conta sobre um caso famoso que aconteceu em 2013 de um homem que foi sequestrado pela polícia militar e que ele foi torturado e morto no Rio de Janeiro. E ele desapareceu. E aí o Marcelo fica fazendo vários paralelos, fala que esse cara também tinha 5 filhos, e que isso aconteceu em 2013, que às vezes as pessoas veem as coisas que ele diz sobre o pai dele, tem essa ilusão de que quando a ditadura acabou, as pessoas isso parou de acontecer, mas que isso continua acontecendo, e ele usa muito o livro pra dizer sobre isso, sobre como a ditadura ainda acontece, mas não pra pessoas como eles. E ele chega a dizer isso, que ele sente que o que ficou marcado na ditadura foi que finalmente as pessoas como ele, finalmente assim, né? As pessoas, como a família dele, estavam sendo afetadas por uma Sim. coisa que afetava os outros. E ele disse que
que ele sente que o pai dele também tinha essa consciência e que o pai dele sabia que era isso, entendeu? Então é um bom livro. Sim. É um livro que tem mais consciência de classe, é um livro mais interessante. Eu acho que o filme, ele escolhe a dedo os personagens que devem ser humanizados. Uhum. E eu acho que o Agente Secreto, mesmo quando os personagens são as forças antagonistas, eles são essencialmente humanos, até no quão escrotos eles são. Sim. E é por isso que uma coisa que eu queria dizer sobre o Agente Secreto, eu acho muito interessante os assassinos. Sim. Eu acho eles muito interessantes. Sim. O personagem do Gabriel Leone. O Bob. O Bob, exatamente. É o típico paulista. Ele é muito paulista. Ele tá fazendo um personagem pra si mesmo e dentro de toda aquela Sim. situação, assim, ele, tipo, parece que é a aesthetic pra ele ser um assassino Sim, de aluguel, ele acha sabe? muito a aesthetic. E eu gosto dessa relação que você falou sobre a humanidade, que até entre os outros ali, eles olham ele de cima pra baixo. Aham. Eles têm essa percepção com ele e ele tem muitas. Ele é um personagem muito humanizado. Eles são Sim. todos. Os vilões Todos. são diferentes. Uhum. Eles são humanos, eles são diferentes, eles são. O assassino contratado pelos assassinos é uma forma de ser completamente fantástico. diferente. Eles são. Até essa ideia, né, dos caras pegarem o dinheiro do Guirotti e contratarem outro assassino por, sei lá, 20% do valor que eles receberam. Sim, e eles ainda ficam tentando botar preço no trabalho do cara. Eles ficam assim, não, 3 mil tá bom, cara. Eu faço só por 5. Eles, poxa, sendo que eles estão recebendo, tipo, 60 mil do Guirotti. Uhum. Então, assim, realmente os personagens são mais complexos, mais redondos, São mais humanos. tridimensionais, Eles são exatamente. mais interessantes. Você vê que o seu Alexandre é uma figura paterna muito mais interessante que o Rubens Paiva. Que ele é tridimensional. Eu também acho. Eu também acho. Mas eu não acho que isso é culpa da história, eu acho que isso é culpa do Walter Salles. Eu acho que essa história poderia ter sido contada melhor, sem perder os pontos que são positivos no filme. Mas eu acho que ele poderia. Mas eu acho que ele não consegue. Sim. Eu não acho que ele é um diretor tão bom assim. Eu acho que ele não consegue. Eu acho que aquilo é o melhor filme que ele consegue entregar. Sim. Eu acho que ele não consegue fazer essa aproximação. Apesar de eu falar que gostei mais de Central do Brasil, também é um filme meio assim. Sim, é verdade. Então, assim, eu acho que ele é muito elite. Sim. Ele é muito rico. Ele literalmente não é capaz de enxergar. Ele é muito mais rico do que eu acho que o Marcelo Rubens Paiva. Sim. Então é por isso que eu acho que o livro do Marcelo é mais interessante. É uma coisa que não é nem culpa dele. É fato, entendeu? Eu acho que ele não é capaz de ser um cineasta melhor, de fazer uma coisa mais redonda e mais tridimensional, porque a vida dele é planificada. E parece assim, e ser muito rico no Brasil, né? É lidar frontalmente com desigualdades muito latentes. Sim, mas ao mesmo tempo, ser muito rico, eu também acho que eles não têm essa percepção. Será que tem? Eu acho que quem é muito, muito, muito rico, tipo ele, não sabe. É por isso que eu acho que os filmes ficam meio rasos. Eu acho que é porque ele literalmente não sabe. Eu acho que quando ele se esforça... Mas o que explica, então, a gente ainda tá falando de Central do Brasil, por exemplo, que é um filme sobre pessoas humildes. Não é ele. Sim. É a Fernanda Montenegro. É. Que eu acho que é o que vai sobreviver. Sim. O do Ainda Estou Aqui. Eu acho que é um filme que não vai ficar marcante, mas eu acho que a última cena dele sempre vai ser uma cena mencionada, sempre vai ser uma cena marcante, sempre vai ser referência. Porque ela é muito boa. Não é o Walter que faz o filme, é ela. Sim. A atuação dela no final, silenciosa, olhando pra televisão, a mudança de expressão dela é aquilo ali que é muito sutil, potencializa o filme. É uma mudança muito sutil e é muito... Assim, você sente toda a carga da personagem na expressão facial. Ela não precisa E nem é dizer uma expressão nada. brusca, é Sim. só uma levantada assim da sobrancelha. É fantástico, entendeu? Ela tem uma... Ela é muito boa. Central do Brasil é um bom filme por causa dela e por causa do menino. Sim. E aí eu queria, assim, fugindo totalmente do assunto também, uma coisa que eu acho sobre Central do Brasil, eu acho isso um ponto positivo sobre pessoas ricas que fazem cinema no Brasil com crianças. Talvez Walter Salles seja a mais ética delas. Porque, né, por causa do menino Central do Brasil. Você sabe que ele teve um futuro bacana. Tipo, a família Moreira Salles
bancou esse menino depois. Não sabia disso. Eles bancaram ele, porque na época... Você sabe como que ele foi descoberto como ator? Não. Ele era uma criança que engraxava sapato no aeroporto. Ele engraxou o sapato do Walter e o Walter perguntou se ele queria participar de um filme e eles bancaram a vida dele depois. Estudou escola particular, pagaram a faculdade dele e dos irmãos. Uhum. E aí, toda vez que eu penso sobre isso, eu penso no Menino de Pichote. Sim. E nos Meninos de Cidade de Deus. Sim. Então, assim, eu acho que nesse ponto da Central do Brasil, talvez também seja uma coisa, não que mantenha o filme no imaginário das pessoas, mas uma coisa que eu acho que pra mim valoriza o filme, que é o de ver o filme e saber que aquele menino não foi abandonado, entendeu? Ele... Aquele personagem, aquela figura não foi explorada e descartada. Exatamente, porque esse menino, ele não seguiu nesse caminho, mas quando saiu Ainda Estou Aqui, ele foi procurado pela mídia e ele vive bem, ele tem uma vida classe média alta, assim. Eu não lembro com o que ele trabalha, e a família dele também vive normal, assim. Eles usaram muito do dinheiro. Os Moreira Salles bancaram muitas coisas pra vida deles e ajudaram essas pessoas. E não só, tipo assim, vem cá, menino, grava umas cenas aqui, tchau, menino. Uhum. Sabe? Como aconteceu com outros vários atores mirins. Sim. Então, assim, eu acho que, com pesar dos pesares, eu acho que o Walter faz um bom uso do dinheiro que ele tem. Sim. Entendeu? Ele é um bilionário minimamente ético. O máximo que dá pra ser. O máximo que dá pra ser. Mas é isso. É isso, entendeu? Ele é um bilionário minimamente ético. Eu acho que ele faz o que ele consegue ser. Não é um cineasta tão bom assim. Eu acho que Ainda Estou Aqui é um filme muito bom. Mas é um filme de um bilionário. Enquanto que O Agente Secreto é um filme muito mais potente, muito mais temperado, muito mais original, muito mais icônico e muito mais marcante, entendeu? E eu acho que é isso, é uma coisa que poucos filmes eu sinto que tem. Por exemplo, Eu gosto muito... Desculpa você te falou de interromper. Tropa de Elite. Tropa de Elite é bom, mas o Auto da Compadecida é melhor e é por causa desse mesmo aspecto que tem, por exemplo, no Agente Secreto. É uma brasilidade muito grande que às vezes filmes brasileiros tentam copiar os americanos. Sim. Mas eu acho que a força do Auto da Compadecida tá no texto do Suassuna. É, claro, certamente. Tanto que a sequência só veio a confirmar isso, né? Mas você acredita que eu não achei que foi tão ruim quanto poderia ser? Eu tinha expectativas bem piores quando eu vi. Tá bom. Eu acho que, sei lá, eu estava misto e aí eu assisti. Nossa, isso é bem ruim mesmo, né? Eu não tava me ensinando, eu tinha certeza que ia ser muito ruim. Aí eu vi e falei, tá bom. É porque quando eu vi, eu já comecei julgando o coitado do Selton Mello. Porque eu achei no início o Chicó meio estranho. Aí eu falei assim, lá, ele não tá conseguindo separar. Gravou Ainda Estou Aqui agora há pouco e tá levando muito do Rubens. Depois eu vi que eu fui com muitas pedras pra ele. É porque eu senti no início do filme que ele tava levando muito do outro personagem. Então, é que eu tenho uma opinião popular aqui que eu não acho o Selton Mello tudo isso de ator, não. Também não acho o Selton Mello tudo isso de ator, não. Mas também não acho ele um ator ruim. Você acha ele ruim? Não, ruim não. Então. Mas vamos falar sobre a Agente Secreta, vamos falar né? sobre Agente Secreto, né? A gente extraiu. Mas eu acho que, puxando um último gancho em relação a Ainda Estou Aqui, ele abriu portas pro mercado de cinema brasileiro. Eu acho que aí a gente passa a ser mais visto. Também acho. Não que já não acontecessem coproduções e tal, mas eu acho que agora, com 2 indicações em sequência, o que é um feito bem raro na Bem história raro. do 2 Oscar. vitórias em sequência também? Eu ouvi isso, eu ouvi o Opa. Agente Secreto vai ganhar o melhor filme internacional. Então, a briga tá mais feia esse ano. Eu acho que o valor sentimental tá bem forte. Tá. Pois é isso que eu ia falar. No ano passado, como eu falei, Ainda Estou Aqui, eu achei que foi o melhor filme. E esse ano os filmes estão... E assim, o competindo Emília mais. Pérez, que era o maior competidor no que se especulava do Agente do Ainda Estou Aqui, a campanha do filme implodiu, né? Então... Sim. E nem era tão bom assim também, não. Não foi só por campanha, mas realmente, tipo assim... eu não gostei, a maioria das pessoas não gostou, mas certamente alguém na academia gostou, porque ele foi indicado a 13 categorias. Alguém gostou pra caralho desse filme. O público internacional comprou muita proposta do filme. E eu acho que ele tem qualidades. O público brasileiro pegou birra, o que eu entendo, mas... mas eu acho que, tipo assim, a coisa que mais me incomoda no Emília Pérez, e era o que me fez sentir que, apesar de tudo isso que eu falei da Ainda Estou Aqui, e olha pra você ver, eu critiquei, falei que Ainda Estou Aqui é um filme americanizado, não sei o que. Emília Pérez é um absurdo, é um filme francês sobre o México, é um absurdo. Eu acho aquele filme um show de xenofobia, eu não acho interessante isso, eu acho exploração
europeia Mas é com com produção também, cultura. né? A gente tem com produção. Tudo bem, mas A teórica primeira indicação brasileira ao Oscar, que seria o Orfeu Negro, só que ele foi. exatamente É isso. um filme francês. Exatamente isso, entendeu? Exatamente isso que eu me sinto. Uhum. Eu acho o Orfeu Negro, eu acho uma putaria isso. E eu acho, pra mim, o filme da Emília Pérez, ele é um filme tão xenofóbico quanto o Orfeu Negro. Dos anos 50, 2025, Aham. entendeu? Eu acho que, assim, foi uma coisa... Achei totalmente fora de época, fora de tom. Um francês decidir pegar uma história, fazer sobre o México, não colocar atores mexicanos. Tipo Sim. assim, fora de tom, fora de tom. Eu não acho que foi só a campanha ter implodido. Mas certamente alguém na academia não pensa como eu. Alguém na academia achou muito legal o filme francês sobre o México, botou em 13 categorias e aí implodiu. Por isso que não era um competidor forte. Mas eu não assisti ainda Valor Sentimental. Eu acredito que seja um bom filme, né? Assim, o Diego eu também não assisti, porque eu acho que. Ele não veio pros cinemas aqui, acho que ele já estreou, né, nos cinemas. Mas aqui a gente não tem acesso ao filme. Cinema, sim. Era isso que eu tava pensando sobre razão pelo qual não vi Valor Sentimental. Mas não assistimos, mas é um filme que tá muito bem cotado. Ele tá indicado em muitas outras 9. categorias também. Ó. É o filme estrangeiro, né? O filme de língua não inglesa que tem maior. Mais Ele é em indicação. inglês, né? Ele é falado em Ele é inglês. norueguês. Mas ele é falado em norueguês? Ele é falado norueguês. Ah, sim. Ele é em língua norueguesa. Não, porque agora o filme internacional tem que ser filme de língua não inglesa. Entendi. Faz um tempo que essa é o critério da categoria, entendeu? Tipo em 2023, que Zona de Interesse era um filme internacional. Claro que isso também seria internacional, mas ele é de produção e direção inglesas. Ele é um filme inglês, teria ido pra Inglaterra. Eu acho meio putaria essas situações. Eu acho que eu sou a favor de cineastas e produtores dos seus próprios países investirem nos seus projetos. Eu entendo por que isso não acontece. Mas ele é um filme com atores alemães, um filme que fala alemão, mas é um filme da Inglaterra, entendeu? Mas, por exemplo, um filme da Inglaterra que fala inglês não pode ser indicado na categoria Melhor Filme Internacional, por mais que seja. Sim, entendeu? justo. Então ainda é língua não inglesa. Mas enfim, mas ano passado a Stock ganhou, mesmo a Emília Pérez tendo 13 indicações. Véio. Sim. Eu não tô dizendo que é impossível, mas tô dizendo que realmente o Valor Sentimental tem força. Tá botando nossas 4 indicações, competir com 9. A gente com 3 ganhou. 3? 3 ganhou do Emília Pérez de 13? Não, verdade. Assim, eu tô na torcida, até porque eu realmente gosto muito de Agente Secreto. Dos filmes do Oscar que eu vi até agora, é um dos meus favoritos. Foi o meu favorito. É porque eu vi poucos longos, né? A gente vai fugir do assunto. Já estamos fugindo, Já né? estamos fugindo, né? É que eu vi muito mais documentário e Mas curtas. não aprofunda nisso. Depois Tá bom. a gente vai conversar no episódio que a Sobre gente vai falar isso. os melhores do mês, né? Exatamente. Mas enfim. Sobre o filme. Sobre o filme, tinha uma coisa que eu queria dizer, que eu disse lá no início, que eu queria comentar, e que a gente tinha planejado deixar pra falar de Ainda Estou Aqui no final, porque eu ia dizer isso antes da Agente Secreta, que é sobre a perna cabeluda. Uma coisa que eu vi no filme pela primeira vez, eu não entendi nada, e depois eu entendi, e aí eu assisti pela segunda vez e eu falei, até que eu sou um pouco espertinha. Você leu sobre a perna cabeluda depois? Eu li sobre, Então, você quer dizer, porque eu sinto que eu falei demais já? Pode falar. Posso falar sobre a perna cabeluda? A perna cabeluda é um mito do Nordeste. Eu vi uma entrevista com o Wagner, onde ele fala que ele também não conhecia, que é uma coisa de Recife, e que o Kleber que apresentou pra ele a perna cabeluda. E no filme eles destrincham essa questão da perna de várias maneiras. Eu acho que isso deve viver muito forte no imaginário do Kleber. A lenda da perna cabeluda, acho que devia ser uma coisa que talvez ele tivesse medo quando era criança, porque é uma coisa que é muito presente no filme, no sentido, tipo assim, o tubarão come a perna, é uma perna só, é a perna cabeluda, é muito forte no imaginário do filme. Sim. A questão de perna, a perna sozinha, o filho do Armando, ele fica pensando nesse negócio da perna, a perna comida por tubarão, e a perna pulando sozinha, e eu li sobre como a perna cabeluda, na época da ditadura, foi usada por jornalistas para dar notícias de brutalidade policial, e vários momentos no filme, não só o momento que eles leem, mas se você perceber em outros momentos, eu acho que tem uma cena que o seu Alexandre passa na frente de uma banca de jornal e tem um jornal pendurado que fala, tipo assim, não é o jornal que eles liam no dia anterior, perna cabeluda faz mais vítimas. Então, assim, existe essa conversa no filme com
a lenda da perna, esse mito da perna, e a perna que é encontrada no tubarão, e também a polícia, e tem a cena do parque, das Sim. pessoas beijando no parque, e a perna vem e chuta todo mundo, e o jeito que é... Quando eu soube que a perna era usada nos jornais com esse propósito, quando eu vi pela segunda vez, eu fiquei pensando sobre essa cena, eu falei, nossa, realmente. Porque ela começa a falar assim, tipo, a perna... dois rapazes amigos estavam andando no parque quando de repente começaram a sentir chutes e aí, uma perna sem corpo começou a atacá-los. E aí ele alude muito a essa situação. Tanto que é a própria polícia local que tenta encobrir a perna do tubarão. Sim. Porque eles são a perna. Uhum. Então, assim, eu acho sensacional. Agora, eu quero dar um ponto fraco que eu pensei agora do Agente Secreto. Tem um ponto que eu acho fraquíssimo nesse filme. Eu entendo, mas eu acho fraco. Eu acho... Isso é uma coisa que puxa... É uma cena. Isso acontece em outras cenas também, mas tem uma cena pra mim que puxa o filme muito pra baixo. Eu acho tenebroso quando corta pras duas meninas e elas estão transcrevendo e elas têm os diálogos mais expositivos do mundo. Elas ficam explicando o que acabou de acontecer. Eu acho isso horroroso. Quando ela fica assim, você percebeu que Marcelo e Armando, né? Eles são a mesma pessoa. Olha, eu não tinha entendido, eu tava muito confusa sobre isso. Tipo assim, isso me irrita tão profundamente, esses diálogos expositivos. Eu entendo o final, eu gosto do final. Mas aquelas meninas no meio do filme me irritam um pouco. O jeito que elas conversam é muito expositivo. Eu acho que o Kleber ele tá indo pra uma encenação um pouco off, assim, de uma maneira meio proposital, sabe? Ele vai desrompendo, ele tem o Retrato dos Fantasmas. A última cena do filme é uma cena em que ele parece reencenar uma corrida de Uber que ele teve. Então ele interpreta ele mesmo e tem um ator que interpreta o motorista do Uber. E aí eles estão conversando sobre, o que você faz? Eu sou cineasta, fiz uns filmes, não sei o que. Eles estão conversando sobre isso e tal. Sobre trabalho, sobre vida. E aí o cara, sabia que eu tenho uma habilidade? De vez em quando eu desapareço, assim, sabe? Aí, como assim você desaparece? Não, eu desapareço. É isso aí, desapareço. Nossa, ok, curioso. Aí de repente, corta pra um plano do volante, o carro sendo dirigido sem ninguém lá. Mas e aí isso... o Kleber olha de volta e ele fica tipo, olhando, observando. Aí, você tá aí? Aí a voz do motorista. Não, tô aqui, tô dirigindo. Mas isso é diferente. Isso é ótimo. Isso é uma coisa que ele faz muito no Luzes Verdes também. Sim, mas eu tô dizendo a forma como é encenada, sabe? Sim, Claramente é construído como uma cena dentro daquele contexto. E eu acho que é uma escolha um pouco consciente de trazer uma separação até meio lógica entre o que a gente tá vendo ali em 77 e quando a gente é trazido pro presente, essas personagens estão meio desconectadas, que são meio que... É uma encenação? É um falso documentário? O que tá acontecendo ali, sabe? Não, eu entendi. Mas eu não sei se eu acho que é isso, não. Porque eu também tentei pensar assim, isso é pra mostrar... Porque quem fala muita coisa absurda é a menina que não tá prestando atenção. Sim. É a menina que fica assistindo... como é que chama? Aquele canal National Geographic, e ela tá assim, Então, assim, é a menina que não tá prestando atenção. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando com o momento que a gente tá vivendo no cinema e nas críticas que tem tido sobre a série, sobre os filmes, as pessoas estão embirradas com os diálogos expositivos. Então eu não sei se eu achei que... Eu compreendo cortar pras meninas, eu acho a maior parte das coisas legal, mas na cena que ela fala assim, você entendeu que o Marcelo é o Armando? É porque eu tô muito confusa, você entendeu que eles são a mesma pessoa? Não é escrachado o suficiente pra entender que é uma sátira, mas ao mesmo tempo só parece que é ruim, só parece que é vamos botar um diálogo assim, vai que alguém não tá entendendo. O que eu acho que destoa, porque o resto do filme ele é tão subjetivo, e isso me brocha um pouco quando vai pra essa menina explicando. Eu fico meio assim, minha filha, para de explicar. Sim, Eu achei que foi uma coisa que foi colocada pra deixar um filme que não é muito palatável ficar mais palatável, e isso me incomodou.
porque eu acho que ele perde um pouco da potência. Se o filme fosse todo bem mastigadinho, não me incomodaria tanto. Mas um filme tipo, Pecadores. Entendi. Mas assim, um filme que ele se vai tanto nessa subjetividade, de repente, assim, aqui uma informação mastigada. Isso me incomodou. Assim, eu acho que ele explica coisas mesmo. Em outros momentos do filme até. Eu acho que talvez dê pra fazer uma defesa, eu realmente não lembro da cena, os diálogos exatamente. Eu lembro da cena em si, no geral, mas não lembro dos diálogos exatamente. Mas eu acho que pode representar uma desconexão da personagem, sabe? De, tipo, eu sei o que tá acontecendo aqui, eu tô até te explicando o que tá acontecendo aqui pra você ver que eu sei, eu estou entendendo, mas eu não me importo. Então, eu tentei até pensar isso. Por ser a menina que não tá prestando atenção, eu tentei, mas eu não sei se Sim. eu tô passando pano demais por favoritismo ao Kleber ou se. Entendeu? Eu entendo. Me incomoda mais a cena final, com o filho do Armando. Que eu acho que. Eu acho ela longa demais. Além de ser longa, assim, tem essa coisa da quebra de ritmo e de uma encenação meio falso documentário. Sim. Que o Kleber já empregou nesse exemplo que eu falei de Retratos Fantasmas, em outros filmes também. Mas eu acho que o Wagner, ele tá off, sabe? Eu tive essa impressão, mas eu achei que era porque tava muito longo. Eu falei, nossa, ele. Quanto Sim. que fala esse homem, meu Deus. E ele já tava meio assim. Parece que ele tá tentando passar esse sentimento de desconexão. Parece que a direção que ele recebeu enquanto um ator sendo dirigido expresse a desconexão com relação a tudo que você tá ouvindo. Uhum. Sim, você tá receptivo a essa pessoa que tá trazendo isso pra você, mas você tá desconectado dela. E até da situação a que ela tá remetendo. Uhum. E aí eu acho que essa desconexão não passa como algo do personagem, e sim como, tipo, uma atuação meio planificada, meio... Fica meio blasé. Blasé. Acho que é essa a palavra. Eu também achei. Eu também achei isso. E não, mas E é isso, de coisa? entender a intenção, mas eu não senti que a cena trouxe exatamente o que eu entendi o que queria ser dito, mas eu não senti que a cena estava isso lá. Entendi o que queria dizer, mas não acho que disseram. Mas isso me lembra de uma outra coisa. Quando você mencionou outros filmes dele, e aí a gente falou aquele negócio do Ainda Estou Aqui, que é um filme muito bom, mas não é também tão bom assim, mas que é muito bom, que abriu portas e tal. Tem um filme que eu acho que ele é melhor que o Agente Secreto. Talvez esteja com... Faz muito tempo que eu não assisto, e aí a gente fica com memórias positivas apenas. Mas é um filme que eu acho que, assim, tinha que ter sido a nossa primeira vitória no Oscar. Tinha que ter aberto as nossas portas ali. Eu acho Bacurau melhor que todos esses. Bacurau é interessante. Bacurau é bem interessante. Mas ele também tem essa coisa da exposição, né? Eu acho que... Eu gosto que o Kleber... eu discordo. O Kleber, ele faz uma boa exposição. Porque... Sim. Eu não sei se eu acho Bacurau muito positivo, não. Eu acho que, por exemplo, aquela cena até ficou clássica dos sudestinos tentando se enturmar com os europeus. Com os gringos, exatamente. Acho que o filme tá entregando a temática dele, sabe? O nosso filme é sobre isso, tá? Não, sim, de fato. Mas assim, é porque é complicado. Mas, né? assim, ao mesmo tempo, uma cena tão potente que é tão satisfatória que você... Porra, claro que isso ia acontecer. É claro que isso ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, porque eu vi Bacurau quando saiu. E quando Bacurau saiu, eu era criança. Então eu não sei se parte do... Eu tive que assistir ele mais de uma vez pra entender, é parte do... Eu era criança, ou se ele realmente é um filme que ele não é tão mastigado assim. Ele não é tão expositivo assim. Assim como Agente Secreto, eu não acho que ele é o tempo todo. Não é mesmo. Então. Mas eu acho que tem momentos ali em que a mensagem fica ali, literal pra você. Eu lembro que eu tinha 12 anos. Que é normal, eu entendi assim, a mensagem do filme, mas eu não tinha entendido coisas do filme. Por exemplo, eu não tinha entendido o que eles estavam fazendo. Eu não tinha entendido que eles estavam caçando. Eu tinha entendido qual era a mensagem do filme. Até por causa dessa cena aí, eu tinha entendido qual era a história. Mas eu não tinha ficado muito claro pra mim qual era o objetivo. Porque, por exemplo, essa cena até contrasta com outra, quando os sudestinos chegam lá em Bacurau. Quem nasce Bacurau é o quê? É gente. Pois Sabe? É sutil, tá numa linha sutil. fina. Sim. Ao mesmo tempo que a outra explica mais, mas também é uma cena muito potente, sabe? Exatamente. Então eu acho que ele equilibra essas coisas. Ao mesmo tempo que ele tem ideias muito interessantes, tipo
A gente vê o drone, né, que tem um formato de um OVNI, aí a gente pensa, eles vão achar que eles estão sendo invadidos por alienígenas. O cara, não, os caras estão com um drone aqui. Acho que a gente tá sendo observado. Eles não... Os moradores de Bacurau não duvidam nem por um segundo que aquilo é alguma coisa Sim, alienígena, eles não sabe? pensam nisso. Eu Exatamente, acho, não, eu amo Bacurau. Sabe? Sim, Isso é sutil. é sutil, é sutil. Mas eu vou, então, eu vou ser mais clara. Já passou muitos anos, não existe spoiler de filme de 10 anos atrás. Eu não tinha compreendido que os gringos vão caçar as pessoas por esportes. Eu não tinha entendido o que eles estavam fazendo em Bacurau. Uhum. Eu tinha entendido toda a mensagem do filme, mas eu tive que assistir 3 vezes pra entender que eles estavam caçando por esporte. Eu não sei por que isso foi uma coisa que... Talvez porque eu tinha 12 anos, mas foi uma coisa que não conseguia entrar na minha cabeça, que eles estavam lá por esporte. Eu não conseguia entender que eles estavam lá apenas para se divertir. Era apenas um hábito deles caçar pessoas. Uhum. E é por isso que eu acho que esse filme... ele é muito melhor que os outros. Ele tinha que ter tido esse reconhecimento internacional. Cara, Ele é potente. Eu queria ter visto Bacurau com esse reconhecimento, com esse comentário, com essa repercussão. Eu queria ver Bacurau sendo discutido dessa maneira. E eu acho que... Mas eu acho que o Bacurau, ele é filmado todo nesse estilo meio falso documentário do Ele é. Kleber. Ele é. Ele tem um ritmo que ele parece meio torto, sabe? Ele não tem um ritmo de um filme... de um filme costumeiro, sabe? Ele é um filme muito diferente. É. Ele é um filme muito diferente. Ele tem umas pausas arrastadas, uns momentos em que nada acontece. Você fica, por que a gente tá vendo isso, sabe? Como se fosse um documentário. Os personagens falam, aí dá um tempo, resposta. Aí um tempo, outra resposta. Sabe? E aí, Sim. às vezes, é tete a tete. Então, sabe? Ele tá brincando com o formato. Ele tem essa... Eu amo Bacurau. Bacurau é muito interessante. Eu amo Bacurau. Eu acho que é um filme que eu gostaria que ele tivesse tido essa repercussão toda na época. Mas acho que ele não teve, porque estadunidense é burro também. É isso aí que a gente falou sobre, porque a insua aqui é mais palatável. É, claro, eles não iam entender Bacurau. Mas, assim, a gente viu esse ano que a Academia Brasileira tem uma birra gigantesca com o Kleber Mendonça. Já tava sendo provado na época de Aquários, que eu não lembro qual filme que foi. Acho que foi A Vida Invisível, foi no lugar de Aquários. Foi no lugar, foi. Uhum. Que é um bom filme. É um bom filme, mas... Coitado do Kleber. Aquários também era um bom filme. É. E sim, com aquela tentativa deles de empurrar Manas no lugar do agente secreto. Não assisti Manas. Eu assisti Manas. Sabe o que você tava falando sobre as crianças de Cidade de Deus? Você acha que aquilo foi feito com aquelas crianças? Não, eu tô dizendo que isso acontece em tela no filme. Tipo, uma situação que é bem tensa, bem pesada, né? De uma estrutura familiar super patriarcal, em que as filhas são exploradas sexualmente pelo pai. Uhum. Uma filha específica, né? E aí a outra também, depois. É tratada de uma forma meio... que tá numa linha tênue entre dramatizar demais e esterilizar ao ponto de tentar criar poesia com essa ideia. Se é que isso é possível. Entendi. Sabe? É um filme estetizado pra tentar atingir o público dentro dessa lógica de impacto emocional, ao mesmo tempo que não é hiper dramático, não é melodrama, tá nesse lugar meio de uma construção poética de uma situação de abuso sexual. Sequestro emocional? Não é sequestro emocional, sabe? Vamos fazer uma imagem bonita de uma situação de abuso. Entendi. Cara, eu tinha um pensamento sobre esse filme. Estetização de sofrimento. Estetização do sofrimento. Entendi. Eu tinha uma percepção sobre esse filme. Eu não assisti ele ainda, então eu posso estar falando uma coisa absurda. Mas aí você vai me corrigir se eu estiver falando uma coisa absurda. Mas pelo que de ler a sinopse no Letterboxd, eu senti que ele era um filme que alimentava a fantasia da extrema-direita brasileira. Como aqueles filmes... Aquele que foi... aquele americano que foi financiado pelas testemunhas de Jeová ou pelos Mormons, sei lá. Aquele O Som da Liberdade, Sei. que alimenta essa fantasia de que temos que proteger as crianças, porque... Você sabe qual filme que é, né? Eu sei qual é, eu não assisti, mas... Não, também não, mas é aquele filme ultra-direita, sabe? Eu senti que esse filme talvez estivesse alimentando um pouco dessa fantasia. Não vai por esse caminho. Ele claramente tá num viés progressista, mas eu acho que ele... Mas sabe o que eu tô falando? Sei. De quando a Damares falou que das crianças de Marajó e os outros de Cortina de Fumaça, eu senti que ele era um pouco nisso. De alimentar essa fantasia da extrema-direita de que
no Marajó existe muito tráfico de crianças e que nós, os defensores, precisamos salvar essas crianças e uma ideia muito atrelada a uma coisa meio conspiracionista que é muito comprada por esse público, Sei. que é o Som da Liberdade. Eu achei que era uma versão brasileira do Som da Não. Liberdade. Pra mim, ele vai mais uma lógica de esquerda progressista estetizando tragédia mesmo. Nossa, terror. Tenebroso. Não sei o que é pior. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Com esse filme Uhum. Som da Liberdade, você ouviu falar dele na época, o Sim, que era sim. dito sobre ele. Eu achei que era uma versão brasileira daquele filme. É, não. Não, tá. Eu não sei se é tão ruim quanto ou pior. É, Que é isso, né? São de duas coisas boas intenções, ruins. né? O inferno tá repleto. pois é. Mas, dizem que é um filme... A Academia Brasileira falou que é um filme potente, relevante. E ganhou o prêmio em Goya também, enfim. Eu não, nem vi e gosto mais do Agente Secreto. Eu acho que o Agente Secreto, ele tá lidando com esses temas de uma forma mais inteligente e Mais responsável. inteligente, também acho. Você chegou a assistir O Último Azul? Não assisti. Também não assisti, porque na época, eu lembro que quando Einstein ganhou o melhor filme internacional, acho que foi até um pouco antes, foi quando a Fernanda ganhou o Globo de Ouro, falou-se muito do Último Azul, como se ele foi uma aposta do início do ano e depois esse buzz, assim, morreu. E eu fiquei meio assim, nossa, cadê esse filme? E esse filme que ninguém nunca mais ouviu falar sobre? E aí eu queria saber, mas como você não viu também, A gente tem deixa pra como. comentar. A gente deixa em outro momento, a gente fala sobre ele. Uhum. Será que ele deveria ter ido no lugar do Agente Secreto? Eu acho bem difícil. Bem porque, difícil, bem difícil o filme ser Agente melhor Secreto que o Agente realmente Secreto. é um filmaço. É um Com filmaço. todos os elementos que a gente trouxe aqui, eu acho que é isso. Tem esse colorido, né, dos personagens. São muito marcantes. São muito Todos marcantes. eles. Todos eles são importantes. Até os personagens não têm nome. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa... Isso é uma coisa Kleber. Isso é uma coisa que eu falei de Bacurau mais cedo, que eu acho que Bacurau poderia ter sido um filme que tinha que ter esse reconhecimento, entendeu? Porque também é isso, são coisas que todos os personagens são importantes, todos os personagens são marcantes, mesmo que a gente não saiba o nome deles, todos eles têm algo que faz eles serem memoráveis pro Sim. filme. Eles são todos especiais. Eu acho isso fantástico, sim. Eu particularmente gosto do jeito que eles falam, igual eu falei. Eu gosto de filmes que não podem ser traduzidos. Eu gosto de filmes que são essencialmente brasileiros. Uhum. Essa palavra não tem expressão em inglês que substitui o raparigashi ou não. Inclusive, que lado que você tá das especulações? Eu acho que os dois raparigaram muito. Justo, também acho. Como eu vi o Assim, Kleber eu não vi- postando no Twitter. Eu não vi o suficiente da personagem da Alice Carvalho em tela pra supor nada. Mas, assim, é Alice Carvalho, né? Como eu vi o Kleber postando no Twitter, os dois raparigaram. O Kleber postou isso no mas Twitter. o Marcelo- Eu acho que ele tá O certo. Marcelo Barramando definitivamente raparigou. Definitivamente. Definitivamente. Nossa, não tem nem... Ele nem negou, cara. Ele nem negou. Não há discussão, porque ele nem fala não. Ele praticamente fala assim, ô seu Alexandre, Não, pô, sério que você vai isso? ficar me complicando assim? Você acha que é a hora dessas Eu perguntas? gostei muito, eu sempre gostei muito da sua filha. A gente se amava A gente se tanto. amava tanto, exatamente. Claro que é raparigou. Claro. Aliás, tem algum personagem favorito? Ai, eu gosto de todos. Deixa eu pensar. Eu gosto da Dona Sebastiana. O concurso, né? Mas eu acho que meu favorito... Ai, eu tenho respostas genéricas. Pode Meu falar. favorito é o Marcelo mesmo, Marcelo Armando. Não, ele é Ele ótimo. é o melhor. Qual o seu favorito? Eu gosto muito, eu acho que muito por causa do Retrato Fantasmas, o seu seu Alexandre, ele Alexandre. fica muito comigo, porque o ator também que interpreta essa figura, eu acho que ele encarna. Ele encarna, eu acho maravilhoso. Mas eu gosto muito do Mas tem Marcelo. Tem Tantos personagens bons. sim. Eu vou dizer, eu gosto da mulher que escreve assim: o novato é casado e ou aprecia companhia de mulher. Perfeita, ela é perfeita. Ela é a minha favorita. Cargo comissionado. Eu sou carro comissionado. Incrível. Não, incrível. minto. O meu favorito é o assassino que é contratado pelos assassinos que apenas mata o Bob e fala: serviço de bicho e vai embora. É. O outro assassino que chegou em Recife foi pra praia. Ai, Tem- que filme bom. Que filmaça, né, cara? É isso. Eu acho que, enfim, eu fico feliz que ele é um filme bom. E eu acho que, acima dele ser um filme bom e de ter uma relação pessoal, que eu falei que eu senti coisas diferentes com Ainda Estou Aqui, eu fico feliz que um filme
com essa história seja o filme que está representando o meu país internacionalmente. Eu gosto que seja o Agente Secreto. Uhum. Entendeu? Eu acho que ele tem potência política, eu acho Sim. que ele tem potência artística, eu acho que ele é um filme bom, ele é um filme bonito, ele é um filme interessante, complexo, único, ele é um Sim. filme original. Eu acho assim. E quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. Porque eu acho que ele é indissociavelmente brasileiro. Sim! E a Nossa! gente tava fazendo essa comparação com Ainda Estou Aqui e eu, assim, eu me sinto apartado daquela história. Sim. Daquelas pessoas. Agente Secreto, eu sinto que poderíamos estar vivendo naquele contexto. Sim, é exatamente isso que eu me sinto. A cena que eles estão lá conversando e bebendo na casa da Dona Sebastiana é minha família, É. pô. Aquilo ali sou eu tô ali. Eu era a filha da Sebastiana. É. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qual a sua opinião sobre Agente Secreto? Você gostou do filme? Você gostou muito do filme? Porque se você não gostou, não precisa nem comentar. Mentira. Pode comentar. mas, Não pode não, aqui a gente censura. mas pode trazer a sua opinião. E pode sugerir temas, filmes que vocês querem que a gente analise. Sugestões de temas. A gente vai trazer o nosso passadão dos filmes do Oscar no nosso No nosso especial próximo de episódio já. favoritos do mês, Favoritos do exatamente. mês, então- Eu não sei se eu vou ter visto todos ainda, porque são muitos filmes. Mas, Eu vou. É. Eu vou ter visto todos. Tá tudo bem. vamos colocar a Lara pra falar bastante mais um episódio, tá tudo certo. É isso, gente. É Muito isso, então. obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Beijinho.